meus irmãos, a paz do Senhor Jesus, amém? Sou o pastor Joelson Rodrigues, da Igreja Pentecostal Tempo de Louvor. Estou aqui para a apresentação de um estudo sobre batismo e dons do Espírito Santo. Vamos dar sequência a esse estudo, que é uma bênção em nome do Senhor Jesus, amém? Glória a Deus. Vamos iniciar aí sobre a questão Pentecoste, né? E aprender algumas coisas. Daí a palavra em grego, né? Pentecoste, né? E aí, Pentecoste, que é 50º dia, e referente à questão, por que é o 50º dia? Pentecoste era a segunda das 3 grandes festas de Israel. Ela era a festa da Páscoa, festa dos pães asmos, né? Festa das primícias. Depois aí vem a festa de Pentecoste, festa das trombetas, festa da expiação, do tabernáculo, né? A festividade sempre fez parte do povo de Israel, né? Isso aí é bom, é maravilhoso, né? Porque o povo unido, ele sempre comemora, né? Então Deus sempre determinou essas datas festivas, né? Para relembrar a saída do Egito, para relembrar a Páscoa, para relembrar a colheita, a festa da colheita, festa das trombetas. Então, assim, essas festas, elas eram estipuladas para Israel também para prefigurar dias futuros que iriam surgir. E é muito interessante estudarmos sobre isso aí. Mas como não é o nosso foco, vamos apenas dar uma pincelada. O termo mais apropriado para definir os pentecostais, né, será carismático, ou dons, né? Por acreditar na atualidade dos dons do Espírito Santo. O Pentecoste no Novo Testamento se tornou um marco do surgimento da igreja, algo assim totalmente extraordinário. Até hoje, alguns querendo ou não, né? Isso vamos dizer assim, para alguns é inaceitável, mas a igreja, ela nasceu no fogo do Espírito Santo. Querendo ou não, a igreja, ela nasceu no fogo do Espírito. Quem move a igreja é o poder do Espírito Santo. Por mais que alguns, às vezes, se levantam contra a atualidade dos dons, alegando que os dons eram só para os tempos passados, para dar um início para a igreja, mas a Bíblia não fala nada disso. Por esse motivo que nosso propósito é estudar sobre batismo do Espírito Santo e os dons espirituais. Amém? Então vamos lá. Batismo no Espírito Santo. Eu em verdade vos tenho batizado com água. Ele, porém, vos batizará com o Espírito Santo. Marcos, capítulo 1, versículo 8. Então, o evangelista Marcos, ele já deixa algo bem claro, né? Ele está falando, minha função é batizar vocês, né? O João Batista ali falando, ele escrevendo, óbvio. E então, aí, João Batista, ele fala, ele, né, vos batizará com o Espírito Santo e com fogo. O batismo do poder do Espírito Santo. Quem batiza no Espírito Santo é o Senhor Jesus. Isso é bom ter em foco, ter em mente, porque quem batiza com o Espírito Santo é o Senhor Jesus. Isso é inquestionável. Eu acredito que todas as pessoas que forem estudar sobre dons espiritual, ou batismo no Espírito Santo, ela tem que ter essa visão, tá bom? Mas aquele Consolador, o Espírito Santo, que o Pai enviará em meu nome, esse vos batizará, esse vos ensinará todas as coisas e vos fará lembrar de tudo quanto vos tenho dito. João 14, 26. Tá aí Jesus, ele traz uma palavra para João antes da sua subida, tanto para todos os discípulos que estavam compondo o seu corpo ali. Ele fala assim, mas aquele Consolador, o Espírito que o Pai enviará em meu nome, esse, o Espírito Santo, vos ensinará todas as coisas e vos fará lembrar de tudo quanto vos tenho falado, ou tenho dito, ou ensinado. Então, o Espírito Santo, na vida dos discípulos, ele ensinar, lembrar toda a história que Jesus fez. Somente é uma atribuição somente do Espírito Santo. Então, o Espírito Santo do Gênesis Apocalipse é inquestionável o seu mover. Nós temos que entender isso. Eu, em verdade, vos batizo com água para o arrependimento, mas aquele que vem após mim é mais poderoso do que eu, né? Cujas alparcas não sou digno de levar, e ele vos batizará com o Espírito Santo e com fogo. Mateus capítulo 3, versículo 11. Ó que o evangelista Mateus escreve referente à história de João Batista. João Batista, Marcos deixou bem claro, nós lemos, e o evangelista Mateus também apresenta. Ele vos batizará com o Espírito Santo. Amém?
Vou sempre bater nessa tecla aí. João 3, capítulo 1, versículo 33. E eu não o conhecia, mas o que me mandou a batizar com água, esse me disse, sobre aquele que vires descer o Espírito e sobre ele repousar, esse é o que batiza com o Espírito Santo. Tá bom? Até é bom entender isso aí, querido. Quem batiza com o Espírito Santo é o Senhor Jesus. Somente Jesus tem o poder de batizar uma pessoa com o Espírito Santo. Até hoje é para isso? Até hoje é assim. Isso é inquestionável. Né? Isso é inquestionável. Agora, há pessoas que elas têm um poder sobrenatural de Deus, como aconteceu com os apóstolos, que vamos falar isso mais à frente, e quando chegou numa determinada cidade, as pessoas tinham sido batizadas no batismo de João, porém não tinham ainda conhecido o Espírito Santo. Eles nem sabiam que havia Espírito Santo. Então os apóstolos orou e eles receberam o Espírito Santo. Então essa unção, essa autoridade, ela é entregue também aos homens e mulheres de Deus, tá bom? Mas só ocorre mediante o poder sobrenatural de Jesus. Amém? Vamos lá. Vamos falar sobre a questão do batismo nas águas, porque eu quero separar isso aí. É bem interessante. Eu, em verdade, vos tenho batizado com água, né? Ele, porém, vos batizará com o Espírito Santo. Marcos 1, versículo 8. Eu quero classificar algumas coisas que você possa entender aí. Veja bem, o batismo nas águas, ele é um mandamento. Tá? Guarde isso na tua mente. Batismo nas águas é um mandamento direcionado tanto à igreja. Todas as pessoas que confessam Jesus Cristo como seu único e suficiente Salvador, e se ela tem que passar pelo batismo nas águas, vai entrar em comunhão com a igreja, né? Vai receber a bênção, vai entrar na celebração da ceia, porque o batismo é um mandamento. João Batista deixou bem claro: eu vos tenho batizado com água, mas ele vos batizará com o Espírito Santo. Jesus estabeleceu o modelo para o batismo cristão, quando ele mesmo foi batizado por João Batista, João o Batista. Por que João o Batista? Porque para batismo ele quer submergir, né? Então Jesus ele foi batizado, Jesus tinha pecado? Não. Ele fez isso para poder se identificar, demonstrar uma identificação conosco. Assim como ele deu exemplo. Eu acredito que todas as igrejas ela têm que seguir esse exemplo. Salvo aqueles que muitas vezes, por alguma fatalidade, não vê a possibilidade de batismo, que não o rapaz ali na cruz que morreu, o ladrão da cruz, morreu e foi salvo. Então nós temos que entender, o batismo salva ou não? O batismo não salva, tá bom? O batismo ele segue sequência para a membresia da igreja, fazer parte da comunhão, da celebração da ceia, tá? Vamos correr aqui. E sendo Jesus batizado, saiu logo da água, e eis que lhe abriram os céus, e viu o Espírito de Deus descendo como pomba e vindo sobre ele. E eis que uma voz do céu dizia: este é meu filho amado, em quem me comprazo. Mateus 16, versículo 17. Olha que coisa linda. Jesus foi batizado, ao sair da água, deixa bem claro o texto, que o Espírito Santo veio sobre ele numa forma corpórea de uma pomba. Isso é tremendo. Então, o Espírito Santo, né, a demonstração visível ali, João viu algo extraordinário. Isso é algo tremendo. Ele deu a ordem para seus discípulos saírem pelo mundo ensinando e batizando. Mateus 28, 18, 19. Chegando-se Jesus, falou-lhe, dizendo: é-me dado todo o poder no céu e na terra. Portanto, ide, fazei discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, do Filho, do Espírito Santo. O batismo é uma ordem. Batismo nas águas é um mandamento. Batismo no Espírito Santo é uma dádiva que Deus nos concede. Tá bom? Não tem como a igreja batizar uma pessoa no Espírito Santo. Não tem como o pastor batizar uma pessoa com o Espírito Santo. Não tem como qualquer profeta, pregador batizar uma pessoa com o Espírito Santo. Não. Nós temos que separar isso aí. Batismo nas águas é uma coisa, batismo no Espírito Santo é outra. O batismo nas águas é uma ordenança, tanto pelo exemplo que ele deu, quanto pelo seu mandamento. Amém? Vamos guardar isso aí no coração. É muito importante. Vamos lá. Posso pedir o batismo do Espírito Santo? Querido, tem uma coisa bem interessante. Né? Às vezes a pessoa fica em dúvida. Posso pedir o batismo com o Espírito Santo? Pastor, eu não sou batizado nas águas, mas eu posso pedir o batismo com o Espírito Santo? Isso é algo bem interessante, porque algumas pessoas ficam em dúvida. Mas quem ainda não é batizado nas águas tem o Espírito Santo?
Vamos correr a Bíblia? Antes de responder, é preciso entender que, vamos lá, quando uma pessoa confessa a Jesus Cristo como seu único Salvador, o Espírito Santo realiza nela uma obra inicial de purificação, realizando um rompimento decisivo com o mundo. Continuamos no mundo, mas não temos mais uma ligação com os prazeres mundanos. E o pecado não faz parte da nossa vida, ou não vai fazer mais parte da nossa vida. A pessoa, ela confessou Jesus como seu único e suficiente Salvador. Ela entregou a vida dela para Jesus. Não importa o que ela fez, não importa o processo que ela passou. Ela confessou, ela creu no Evangelho. Ela de todo o coração. Então, o Espírito Santo, olha a coisa, o Espírito Santo passa a morar no corpo dessa pessoa. Olha a coisa linda aqui, ó. Não sabeis que o vosso corpo é templo do Espírito Santo, que habita em vós, proveniente de Deus, que não sois de vós mesmo, porque foste comprados por bom preço? Glorificai, pois, a Deus no vosso corpo e no vosso espírito, que pertence a Deus. 1 Coríntios, capítulo 6, 19, versículo 20. O que eu quero passar para você? A pessoa, ela confessou Jesus como Senhor. Então, o corpo dela, ela está entregando para Jesus. E quando ela entrega o corpo dela para Jesus, a vida dela, tudo que é nela para Jesus, ela confessou, o Espírito Santo passa então a fazer morada, porque Jesus perdoa os pecados da pessoa. Jesus purifica a pessoa, Jesus limpa a pessoa com o poder do seu sangue, o Espírito Santo para habitar no corpo da pessoa. Aí o apóstolo Paulo fala assim: não sabeis que o vosso corpo é templo do Espírito Santo. Então o corpo da pessoa passa a ser habitação do Espírito Santo. É algo proveniente de Deus, não é da pessoa mesmo. Aí ela vai glorificar a Deus com o seu corpo, com o seu espírito, porque passou a pertencer a Deus. Aleluia, Jesus, glória a Deus, é algo tremendo isso aí. O Espírito Santo automático já entra com o direito de posse de nosso corpo. Após o rompimento com o pecado, ele efetua em nossa vida a obra de santificação. Claro, não a obra completa. Tá? Essa obra completa vai ser somente quando nós estivermos com Jesus. Então a pessoa, ela não vai mais querer viver na prostituição, não vai mais querer viver na mentira, ela vai odiar o pecado, vai odiar a vida que ela vivia. Porque hoje o Espírito Santo está nela, ela vai se valorizar, ela vai se autovalorizar, ela vai cuidar do seu corpo, mesmo ela não sendo batizada nas águas. Tá? Isso é tremendo. Porque se viver segundo a carne, morrereis, mas se pelo Espírito mortificaides as obras do corpo, vivereis. Porque todos os que são guiados pelo Espírito, esses são filhos de Deus. Romanos 8, 13, versículo 14. Então, o Espírito Santo está em mim. Óbvio, glória a Deus por isso. Então agora eu vou procurar viver no Espírito, eu vou procurar fazer coisas que agradam o meu Deus. Eu passei a vida toda desagradando o meu Deus. Agora Jesus me aceitou, o Espírito Santo está em mim. Glória a Deus. Então eu vou viver de maneira que o nome do meu Deus venha a ser glorificado. Aleluia. Posso pedir o batismo com o Espírito Santo? O batismo do Espírito Santo não é de nenhuma denominação ou credo religioso. Com o batismo nas águas tem várias divergências teológicas. Mas o batismo com o Espírito Santo, não. Isso é somente para os que creem. Aleluia. Quem batiza com o Espírito Santo é o Senhor Jesus. Glória a Deus. Em verdade vos tenho batizado com água. Ele, porém, vos batizará com o Espírito Santo. Marcos, capítulo 1, versículo 8. Eu, em verdade, vos batizo com água para arrependimento, mas aquele que vem após mim é mais poderoso que eu, e cujas alparcas não sou digno de levar. Ele vos batizará com o Espírito Santo e com fogo. Vamos ver isso aqui. Mateus 3, versículo 11. Pois se vós, sendo os maus, sabeis dar boas dádivas aos vossos filhos, quanto mais o Pai Celestial dará o Espírito Santo àquele que pedirem. Lucas 11, 13. Aí abre parênteses aqui, ó. Jesus fala em João 10, 30. Eu e o Pai somos um. Posso pedir o batismo com o Espírito Santo? Pode pedir o batismo com o Espírito Santo. Pode clamar pelo batismo com o Espírito Santo. Porque o Espírito Santo, ele está na sua vida. Pode pedir o batismo com o Espírito Santo. Pode pedir. O Espírito Santo já está em você. Amém, querido? Que Deus abençoe. Nós vamos iniciar nossa próxima aula.
E eu acredito que Deus vai fazer algo tremendo e maravilhoso. Amém? Que a graça e a unção do Espírito Santo seja sobre a sua vida, sobre a sua família, em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém, amado? Que Deus abençoe.